E eu quero apresentar para você ele, lá de Minas Gerais, uai, de Formiga. Ele que todas as quintas-feiras está com você. Quero trazer para você Padre Fábio de Mello. Bem-vindo, Padre. Obrigado, querida. Obrigado. Prazer vir ao Vitrine, né? Prazer é todo meu recebê-lo aqui. Ficar no na nosso vitrine programa. não é brincadeira, não. Não é, Padre. Padre, hoje a Canção Nova, lançando vários produtos, e hoje nós temos a graça de ter o seu livro. Pois é. Quem me roubou de mim? Também estou procurando saber. É instigante, né? Eu sempre digo que um bom livro começa num título que seja, no mínimo, provocativo. A gente tem que buscar, nós que trabalhamos com a linguagem o tempo todo, é necessário que a gente descubra aquela expressão que inquiete, que desperte na pessoa algum interesse, né? Em pelo menos que provocar nela alguma reflexão. E essa é a proposta do livro, Luciana. Na verdade, quando eu comecei a escrever esse trabalho, eu tinha um desejo muito grande de fazer uma comparação do sequestro do corpo com o sequestro da subjetividade. O sequestro do corpo é uma realidade muito presente na vida das pessoas, né? Das sociedades, a gente vê o tempo todo as experiências dos sequestros acontecendo. E esse sequestro da materialidade, retirar uma pessoa do seu mundo, colocá-la dentro de um cativeiro, estabelecer um preço de resgate para trazê-la de volta, para devolver à família, é um roubo da materialidade. E eu quis escrever um trabalho que pudesse colocar o paralelo deste roubo, que é aquilo que é muito mais profundo que o material, que é o roubo da subjetividade. Por isso o título, Quem Me Roubou de Mim. E as pessoas em casa estão querendo saber o que é o sequestro da subjetividade. Primeira coisa, né? A subjetividade é um termo que diz respeito a tudo aquilo que é próprio do sujeito. A subjetividade é o contexto do particular. Nós como pessoas, nós estamos o tempo todo como sujeitos, né? É interessante que dentro da construção da gramática, o sujeito é que dá ação ao verbo. Sim. A vida é assim, né? Ser sujeito é você articular os verbos da sua vida. E todo o contexto dessa subjetividade, todo aquilo que faz parte do sujeito, os valores que ele tem, aquilo que é próprio da sua construção humana, aquilo que é próprio quais são as suas características, aquilo que ele é na solidão, isso é próprio do mundo da subjetividade. É aquilo que eu experimento sendo eu, aquilo que você experimenta sendo você. Digamos assim que seria a escritura do território. A subjetividade é como se nós tivéssemos uma escritura daquilo que a gente é. Isso é o registro de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu amo, de tudo aquilo que faz parte de mim. A sua própria identidade. A minha identidade. O contexto da subjetividade está intimamente ligado ao contexto da identidade, porque é onde eu descubro o que eu sou, o que eu não sou também. Algo que eu pude também até tocar nessa realidade desse livro, Padre, que o senhor coloca as bases do cotidiano, né? É você nasce, você depois vai crescendo, tomando a sua forma de homem, forma de mulher, e diante das realidades que nós vamos enfrentando, nós nos deparamos também com essa subjetividade, subjetividade dentro da educação, dentro do trabalho. Como que acontece essa realidade, Padre? Na verdade, a subjetividade ela é estimulada o tempo todo, tanto para ser fortalecida quanto para ser esquecida. A vida é o lugar em que os subjetivos se encontram, né? Então, os sujeitos se encontram o tempo todo. E a construção do nós, ela se estabelece a partir de dois eus, né? Um eu encontra-se com o tu, se estabelece o nós. Este encontro para o sujeito ele é muito importante, porque eu descubro o que eu sou também no encontro com o outro. O outro me mostra o que eu posso, o outro me mostra o que eu não posso, porque quando eu olho para ele eu descubro a diferença. Uhum. Essa construção da subjetividade ela é importantíssima nos encontros que nós realizamos, mas é aí que existe o risco do sequestro. Assim como o corpo pode ser levado de um lugar e colocado dentro de um cativeiro, a subjetividade, isso é, todo o contexto do valor do particular, também pode ser sequestrado, também pode ser negligenciado. Como é que nós podemos experimentar isso? Aí são várias histórias que eu conto, que eu trabalho a partir de muitos exemplos. Uma pessoa, por exemplo, começou a namorar e o outro, ao invés de encontrar o que ela era de verdade, começou a imaginá-la. E ela permitiu que ele continuasse imaginando. Não mostrou para ele a real condição dela. Não mostrou para ela o que era a subjetividade dela. Permitiu que ela
idealizasse uma pessoa. Idealizasse uma pessoa que ela não era. No momento em que ela está idealizada, a subjetividade dela está sofrendo com isso, porque ela não está sendo ela mesma. Ela está assumindo um personagem que o outro criou e que ela está aceitando ser. E ela entra num cativeiro. Entra dentro de um cativeiro e que às vezes pode durar uma vida inteira. Muitas pessoas se perdem dos seus valores, dos seus referenciais de pessoa, porque admitiram que o sequestrador a levasse. Muitas vezes a vítima, ela autoriza a violência, que não necessariamente é uma violência declarada, Luciana. No sequestro do corpo, por exemplo, vamos fazer sempre a comparação. Quando você tem um corpo sequestrado, você tem uma violência declarada. Uma pessoa foi subjugada aos maus tratos do cativeiro. Quando você tem o sequestro de uma subjetividade, nem sempre há violência declarada, mas você tem aquela violência velada. O outro não permite que o outro cresça, o outro não permite que o outro se desenvolva. Muitas vezes, em nome de um amor possessivo, impede o outro de ser livre. Essas violências veladas que vão causando dentro da pessoa um processo de sofrimento psicológico, que não é um sofrimento físico. Claro que o sofrimento psicológico ele pode até evoluir para doenças físicas, a gente sabe disso, mas num primeiro momento não. Quando você percebe o mal-estar na relação, gente, essa pessoa ela não me acrescenta, ela está me diminuindo. Você precisa abrir as portas desse cativeiro, porque já é um indício que você está sequestrado. Dentro aí, claro, o livro ele precisa esbarrar o tempo todo na filosofia, na teologia, na psicologia, e ele por isso ele acaba sendo um pouco mais um livro leve, ele não é um livro pesado, porque ele não aprofunda muito a questão. Ele apenas tenta buscar as pessoas, despertar as pessoas para uma reflexão. Quando você tem, por exemplo, a relação objetal, o que é a relação objetal? É quando pessoas são vistas como objeto. É o que há de mais destruidor na vida de uma pessoa, é o que há de mais doloroso. É quando você chega à conclusão que naquele momento da sua vida, ou que neste momento da sua vida, você é um objeto na mão do outro. Isso é muito desastroso para a pessoa e às vezes nós não temos nem como recuperar mais uma pessoa assim. Ela fica incapacitada para o amor muitas vezes. Quando ela foi objetificada durante muito tempo, cresce dentro dela um processo de rejeição tão profundo porque ela se acostumou a não se amar, ela se acostumou a receber a comida ruim do cativeiro, né? Porque isso é muito interessante e triste, né? Um sequestrador, para ele ter domínio sobre um sequestrado, quanto pior é o tratamento, maior é o domínio dele sobre a vítima. Meu Deus. No cativeiro do corpo, quando uma pessoa é sequestrada, se ela é bem tratada, ela não vira vítima. E aí o sequestrador vai ter muita dificuldade de dominá-la. Agora, se ele trata mal, se ele ameaça, se é inóspito o lugar onde ele coloca, se a comida é ruim, se o lugar em que dorme é ruim, a pessoa desenvolve dentro dela uma fragilidade tão grande que nós chamamos de esquecimento do ser. Ela esquece quem ela é.